Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu falarei sobre fontes para PC Gamer. Vou falar sobre o selo 80 Plus, o que é, como funciona e tirar as dúvidas aí que a galera tem. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like que é muito importante. Vamos começar aqui com a pergunta mais básica. As fontes são bivolts? Então quando a gente fala de 80 Plus, eu nunca vi uma 80 Plus que não tenha PFC ativo. Inclusive não existe, né? Todas têm. Toda fonte que se preza hoje tem PFC ativo, seja ela 80 Plus ou não, né? E as fontes com PFC ativo costumam ser full range. Faz muito tempo que eu não vejo uma fonte com PFC ativo que não seja full range. O que é esse full range? O que ele faz? Para que ele serve? Então, full range nada mais é do que uma fonte que consegue trabalhar com diferentes voltagens. Então, ela vai trabalhar ali com várias variações de voltagem. Ela é um bivolt que você não precisa apertar na chave, ela é automática, ela vai ali trabalhar com qualquer tensão que esteja dentro do raio de operação dela. E eu vou mostrar aqui a minha fonte, por exemplo, para você entender. Aqui nós temos as especificações da minha fonte e a gente está vendo ali que ela é voltagem bivolt, trabalha de 100 a 240 volts. Então, se a voltagem da rede estiver entre 100 e 240 volts, ela mata no peito e trabalha. Então, tá ali a 120 volts, subiu para 130, ela recebeu, ela está trabalhando ali como se fosse uma própria estabilização, né? Inclusive, o PFC ativo é muito mais eficiente do que um estabilizador de tensão, né? Do que um estabilizador que você usa na sua casa aí. Não recomendo, inclusive, que você use. Eu recomendo que você use um filtro de linha, mas isso é assunto aí para o decorrer do vídeo, tá? Então a gente entendeu aqui que as fontes com 80 Plus, né, elas são full range e elas trabalham, claro que você vai ter que comprar a sua fonte e ver, pode ser que exista alguma 80 Plus que não seja full range, mas você vai olhar ali, né, todas são, ela trabalha entre 100 e 240 volts automático, então bacana. Respondida a primeira questão. A segunda questão aqui é o que é aquele tal de selo 80 Plus? Cara, ele é como se fosse o Inmetro das fontes? Não tanto, tá? Porque ele só se preocupa com a eficiência energética da fonte, mas automaticamente uma fonte com eficiência energética tem que ter uns componentes bons. Com certeza o 80 Plus tem uma lista de componentes que ela olha ali, ó, tem que ser componentes mais ou menos assim assado, tá? Tem que estar dentro das especificações, então vai ter uma qualidade mínima aí nos componentes, aceitável e legal, tá? É um selo privado, porque o Inmetro está muito preocupado aí com madeiras de bebês e outras coisas, né? E ventiladores e umidificadores de ar. Não tem tempo para cuidar das nossas fontes gamers. Inclusive, se você trabalha no Inmetro, deixa o like aí, não seja rancoroso, é só uma piada, cara. Não precisa dar dislike só por isso, tá? Eu sei que você é um cara show de bola, então vamos explicar o que é a tal da eficiência energética. Primeira coisa, circula aí uma fake news, né? Que eu já caí nessa fake news, infelizmente já passei essa vergonha de acreditar que o selo 80 Plus ele diz quanto que uma fonte entrega. Então, digamos assim, se a minha fonte ela tem 500 watts e ela tem o selo 80 Plus White, ela entrega 80% da energia. Então, se eu tenho um PC aí que consome 500 watts, eu não posso comprar uma fonte de 500 watts, porque ela vai me entregar abaixo disso, ela entrega 80% de 500 watts. Isso é uma mentira descarada. Uma fonte 80 Plus sempre vai entregar aquilo que ela promete. Se ela entrega 500 watts, ela vai entregar 500 watts. Inclusive, muitas fontes aí em testes entregam acima, nunca abaixo. Sempre acima do que prometem, tá? Então tem fontes de 500 watts que entregam 550, 580 watts, tranquilo. É só uma questão de desperdício de energia. Então, como é que eu posso explicar para você? Eu vou explicar do jeito que você vai entender aqui. Digamos que a sua mãe chegou aí e falou para você, olha só, eu tenho aqui uma receita e eu tenho aqui também os ingredientes para você fazer essa receita. Essa receita vai me render exatamente 300 bolinhos. Então, você tem que me dar 300 bolinhos ao final dessa receita. Aí você está lá cozinhando de boa, né? Tranquilamente, cozinhando. Você é um cozinheiro, de mão cheia, eu sei disso. E você, no processo ali, você derrubou um pouco de farinha, perdeu um pouco dos ingredientes, foi assando, aí você comeu alguns bolinhos, você não entregou 300 bolinhos, você entregou 280 bolinhos, não, 270 bolinhos. Então, você perdeu 30 bolinhos nesse processo. Por quê? Porque a sua eficiência assando bolinhos, ela é de 90%. Você teve um 10% de perda. Então, o que é o 80 Plus? O 80 Plus, ele diz
qual que é a eficiência energética. Então, se da minha tomada sai 500 watts e a minha fonte é 80 plus white e ela tem 80% de eficiência, significa que ela puxa da tomada para entregar 500 watts, ela puxa quanto? Ela puxa 600 watts. Eu sou péssimo em matemática, mas é isso, ela perde 100 watts nesse processo. Ela entrega 80% do que ela tira da tomada. 80 plus bronze entrega 82% daquilo que tira da tomada. Então ela tem um desperdício de energia de 18%. 80 plus silver entrega 85%. Então, e aí vai indo. 87% a gold, a platinum 89% e 90% a titânio. Isso nos 115 volts. Se for 220 volts, muda um pouquinho e altera um pouquinho ali. É um pouquinho melhor no 230 volts ali, é um pouquinho melhor do que os 115 volts na bronze, né? Não, é um pouquinho pior. Só que na silver, por exemplo, é a mesma coisa. Então vai alternar muito, vai depender muito aí. É uma mudança, uma margem de erro, digamos assim. Uma margem de erro. Então é quase o mesmo consumo, tá? Muda um pouquinho, 1% a gente tá vendo na tabelinha aí, tá? Então é isso, 80 Plus nada mais é do que uma questão de eficiência energética. Então eu não preciso de uma fonte top, porque ela consome, vai gastar um pouco mais de luz. Correto, vai gastar um pouco mais de luz. Mas eu preciso. Então eu preciso comprar uma 80 Plus Titanium, porque eu vou pagar a minha fonte só com que eu vou economizar de energia elétrica. Olha que legal. Não é assim. Você pode botar na ponta do lápis, você vai ter que viver 200, 500, 600 séculos para conseguir abater o preço da fonte, até inclusive, né? Uma fonte Titanium é só economizando energia elétrica. Então não é assim, tá? Não é desse jeito. Mas sim, quanto melhor, né, o nível do 80 Plus, melhor a eficiência energética da sua fonte. Então vamos para a próxima questão agora. Vamos à próxima questão. Fonte normal, fonte full modular ou semi-modular? Qual é a diferença? Semi-modular, full modular ou normal? A fonte normal é aquela que vem com todos os cabos soldados ali e você não consegue, né, remover nenhum deles. Então vai ficar um monte de cabos sem uso que você vai ter que esconder atrás do gabinete. Não faça aquele negócio que a galera faz de cortar e colocar fita isolante. Isso é perigoso, pode causar acidentes. Junta um pouco de dinheiro, deixe de ser pão duro e compra uma fonte full modular. E aí você guarda na gaveta os cabos que você não quiser utilizar. Não faça gambiarras desse tipo, já teve acidentes muito feios inclusive, tá? Então tenha respeito pela energia, porque ela é perigosa se você fizer besteira. A fonte full modular é essa aí. O cabo que você não usar, você não usa, guarda na gaveta, literalmente você não vai ficar nem no PC. Ela fica mais bonita, né? Então se você não é muito bom naquele manejamento de cabo, porque eu não sei falar inglês, tá? O pessoal fala cable, não sei o que. Manejamento de cabo, você não é muito bom, tranquilo, velho. Você guarda na gaveta ali e tal. Você vai pagar um pouco mais pela fonte, mas você tem que entender que não muda nada na questão assim. É claro que as fontes modulares são mais caras e muitas vezes tem um selo melhor, então elas têm componentes melhores, mas não pelo fato de ser modular, tá? Não quer dizer que uma fonte normal não entrega a qualidade que você quer, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mais uma questão de cabos mesmo, tá? Mas sim, o selo, conforme vai subindo o selo, ela vai virando modular, vai ficando mais cara, ela tem componentes melhores, isso é uma coisa natural, tá? E a fonte semi-modular, ela tem alguns cabos principais ali, o da placa-mãe e outros soldados, e outros cabos aí sobressalientes, né? Que são aqueles cabos que você usa ou não, ela tem essa opção. É perfeito. Só que por que a semi-modular geralmente não vale a pena? Porque ela sai no preço de uma modular, então não faz muito sentido. Mas se você encontrar um preço bacana, dá para cogitar isso. Então pode ser que vale a pena. Devo usar um estabilizador? A resposta é não, tá? Use um filtro de linha ou um dispositivo DSP. Eu vou mostrar para vocês ali o dispositivo depois, vou deixar o link dos dois na descrição. Não quero usar o filtro de linha. Usa o dispositivo, liga a tomada nele, tá tranquilo. Por que eu não devo usar a fonte? Eu não devo usar estabilizador na fonte. Cara, é um assunto complexo, eu tenho um vídeo longo falando sobre isso, vou deixar na descrição, mas vou dar uma resumida aqui porque eu sou um cara bacana e você deixou o like, eu sei. Cara, é simples, tá? A fonte, ela tem uma resistência baseada em temperatura, tá? Térmica. Então, quanto mais fria ela estiver, menos risco dela estragar. O estabilizador, ele tem o tal do relés, que muda toda hora. E cada vez que ele muda,
a sua fonte recebe uma carga nova de temperatura, uma carga nova de eletricidade, que causa aí um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura é prejudicial. Qualquer componente, qualquer produto elétrico que você tem, o risco dele estragar sempre é quando ele liga. Quando você liga, ele tem o maior risco de estragar, porque a resistência do motor, a resistência da fonte está baixa. E com um estabilizador é como se a sua fonte estivesse ligando o tempo todo, então ela nunca vai ficar fria. E a gente quer a fonte fria, porque uma fonte fria não estraga. Você está vendo aí o dispositivo que você quer colocar, que você pode colocar no seu computador. Então uma fonte fria, ela tem menos chances de estragar. Com o estabilizador vai ficar sempre modificando, esquentando. E não é só isso, tá? A gente viu também que o PFC ativo, ele é suficiente para fazer a fonte trabalhar em voltagens bem diferentes. Então ela vai de 100 volts, 110 volts a 240, 230 volts. Então qualquer variação que tiver dentro disso, a fonte bate no peito e domina, ela funciona bem. Se tiver uma variação muito alta, aí esse dispositivo ou o filtro de linha, eles vão acionar ali a proteção deles, né? Vão desarmar e não vai passar energia para sua fonte. Então a sua fonte vai estar protegida, mas ela já se protege muito bem. Então essa é a razão de você nunca usar um estabilizador. Espero que você tenha entendido essa explicação meio simples e meio rápida, tá? Se eu errei alguma coisa, tal, também é pelo calor do momento, que eu estou tentando fazer tudo para o vídeo não ficar mais longo do que já está. E como calcular o consumo, tá? Como que eu posso calcular o consumo? Cara, o jeito mais fácil, mais simples é você ir no Google lá. Que palhaço, né? Tá mandando você ir no Google. Aí é complicado, né? Você tá pesquisando no YouTube, o cara tá te mandando no Google. Mas é o mais fácil. Você escreve lá a fonte que você quer. Por exemplo, a R3X 3080, escreve lá do lado NVIDIA, a fabricante. Se for AMD, coloca lá RX, sei lá, 580, AMD. Aí vai no site oficial e vai ter lá o consumo ali, ó, fonte recomendada, escrito em inglês, 750 watts. Esse consumo que eles mandam, né, essa fonte que eles recomendam, é sempre acima do que você precisa. A gente sempre usa a placa de vídeo para calcular, tá? Sempre pesquisa o consumo da placa de vídeo. Fonte recomendada para placa de vídeo. Você pode ir no Google, se você é teimoso e não quer usar o que a fabricante manda, para ver se funciona com um pouco menos. Então a fabricante recomenda 600. Pesquisa lá. Essa placa funciona com 500 watts. Aqui a gente está vendo que inclusive a RTX 3080 no começo, o recomendado para ela era 650 watts. A gente já sabe então que 650 watts vai segurar alguma coisa, tá? A fabricante mudou a especificação por alguma razão, mas 650 watts provavelmente muitas pessoas usam com ela e não tem problema, tá? E se tiver algum problema não vai estragar, ela simplesmente vai desligar o computador, tá? Vai entrar no modo de proteção lá com as ventoinhas girando a milhão, mas não é um problema. Só que aí a gente quer uma fonte que vai funcionar, então usa o que a fabricante recomenda ou o que é debatido em fóruns e canais no YouTube recomendam. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aí se você gostou, deixa o like, tamo junto, valeu e fui!